TV Senado, mais uma vez, aqui na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, instalada numa feira no gramado da Esplanada dos Ministérios. E vamos entrevistar, dessa vez, o presidente da Agência Espacial Brasileira, Dr. Carlos Gânimo. Dr. Carlos, muito obrigado mais uma vez por dar essa entrevista para a TV Senado. Nós conversávamos aqui um pouquinho antes e perguntava para o Dr. Gânimo quais são as novidades da Agência Espacial Brasileira. O que tem acontecido ultimamente, especialmente depois de um fato trágico que marcou a imagem um pouco do Programa Espacial Brasileiro, que foi o trágico acidente com o VLS, que matou 2 dezenas de pessoas. Depois disso, como é que nós estamos no Programa Espacial Brasileiro? Eu diria, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar com a TV Senado, me dirigindo à Câmara Alta do país, a Câmara que pode nos ajudar a refletir e a pensar o grau de essencialidade do Programa Espacial Brasileiro para um país com as dimensões do Brasil, com a população que tem o Brasil e com o seu extraordinário PIB. O Produto Interno Bruto brasileiro, somado a esses 2 outros fatores, população e tamanho de território, coloca o Brasil ao lado de 3 outros países. Os 3 outros países são todos potências espaciais. Apenas o Brasil não o é, número 1. Número 2, o Brasil é um protagonista antigo no programa espacial. Foi o 4º país do mundo a entrar na corrida espacial, depois imediatamente de União Soviética, Estados Unidos e França. E apesar disso ocorrer em 1961, e em 1971 já termos constituído a COBAI, o Brasil ousou parar nos investimentos, ousou parar no não aproveitamento da força de trabalho que ele gerou nesse tema. A força de trabalho brasileira, formados nos centros brasileiros de engenharia aeronáutica, de física, de engenharia espacial, é aproveitada convenientemente por concorrentes do Programa Espacial Brasileiro em outros países, em outros continentes. O Brasil forma, a um custo excepcional, pós-doutores, a mais de R$1,5 milhão e aceita perder essa mão de obra para receber um pouco mais de uma dezena de dólares, uma unidade de milhares de dólares, em países que são necessariamente protagonistas de programas espaciais lá fora. Feito esse preâmbulo... O senhor falava da importância do programa espacial no seu primeiro aspecto que o senhor Exatamente. levantou. Do ponto de vista de se olhar um país do tamanho do Brasil, nós não podemos imaginá-lo sem o braço, o olho, o foco das atividades espaciais completas. Sobretudo das atividades que são realizadas pelos satélites, a parte do negócio espacial que melhor representa e melhor aporta unidades de valor à cadeia espacial. Do que eu estou falando? Estou falando de um território imenso, estou falando de imensas regiões, grandes regiões, parcamente habitadas, ricas do subsolo até o universo marinho que nos bordeja, 9.600 quilômetros de fronteira seca, de Cidade Oiapoque ao Chuí, no sul do Brasil, ou de Chuí ao Oiapoque pela costa marinha, 8.400 quilômetros, sem que a gente possa ter uma ação definitiva e uma ação consagradora do entendimento do que, de fato, ocorre com o nosso país. Nós conseguimos, depois de um raro reinvestimento, sobretudo depois do governo do presidente Lula, prever chuvas. Sabemos com 3 dias de antecedência que elas cairão. Jamais soubemos, depois disso, dizer em que intensidade. Isso é suficiente para proporcionar fenômenos como o ocorrido no Vale do Itajaí, o Catarina, que matou 108 pessoas há 2 anos atrás. Curioso que esse fenômeno das chuvas se repete com igual intensidade sempre que se avizinham os verões. Então, essa é uma questão absolutamente determinada. Se nós tomarmos, em primeiro lugar, vocação do país, uma costa absolutamente grande,
uma fronteira multifacetada por um conjunto de países vizinhos pela América Latina. Mas se nós, mais do que isso, olharmos para o Brasil como um universo a ser descoberto corretamente, a ser atendido corretamente, o Brasil não poderá abrir mão de um programa espacial maduro. Nesse sentido, há avanços. Eu queria perguntar para o senhor, nós temos o centro de lançamento de Alcântara, nós temos o centro de lançamento da Barreira do Inferno, nós temos o VLS, veículo lançador de satélites, temos os VS, né, que são veículos que lançam satélites de sondagem, não é isso? E temos esta parceria com a Ucrânia e com a China, ou seja, eu fiz um resumo fez um resumo muito importante. Por quê? Porque você segregou a primeira das tarefas de um programa espacial: sítios de lançamento. Poucos países têm um, o Brasil tem 2. Ainda que Barreira do Inferno, aos 45 anos de vida, está sendo ameaçada pela construção desenfreada dos municípios de Natal e Parnamirim. Alô, senhor governador, atenção, senhores prefeitos, atenção para o efeito da construção perniciosa em cima da base de lançamentos da Barreira do Inferno. São 8 quilômetros de praia, da última praia virgem do território de Natal, e hoje berço da tartaruga de pente, fazendo uma incrível parceria entre o IBAMA e as autoridades que promovem lançamentos de veículos a partir da base de Alcântara. A segunda atividade é da base de Natal, de Barreira do Inferno. A segunda atividade, então, a primeira atividade, inclui Barreira do Inferno e Alcântara. A segunda no Maranhão. A segunda inclui toda atividade provocada por foguetes ou veículos. Como é que estamos nisso aí, doutor? Eu diria que passados 7 anos do acidente de Alcântara, a notícia mais alvissareira é que a torre móvel de integração, que suporta e suportará os lançamentos do VLS brasileiro, está totalmente pronta. Estão em acabamento todos os circuitos e conexões de natureza eletroeletrônica, mas a torre está reconstruída, a sua torre de escape completamente definida, e hoje o Brasil tem, ao lado da torre móvel de integração, tem um centro de controle de lançamento que é o mais avançado do hemisfério sul do planeta Terra. Além disso, nós temos antenas novas, nós temos todo o conjunto de obras na Casa Mata que suporta a operação lançadora, de tal forma que em 2011, quando o VLS subir com maquete em escala de modelo eletrônico, o primeiro dele, nós teremos condições de lhe dizer que a Alcântara volta ao estágio num patamar muito superior àquele que nós perdemos no fatídico acidente de 2003. Mais um detalhe, esse convênio que nós temos, esse acordo que nós temos com a China para a fabricação de um satélite, em que estágio que nós estamos? O Brasil é signatário com a China, desde 88, de um importante acordo de duas nações, que naquela época eram do chamado Mundo Sul-Sul. É a primeira vez que dois países do hemisfério subdesenvolvidos, vamos chamar assim, realizam uma empreitada dessa magnitude. Propondo soluções, criando mecanismos para que você pudesse ter um satélite imagiador da Terra, capaz de nos fornecer uma identidade do nosso território. O CIBERS, ao longo desses 23 anos, ainda é feito 50% na China, 50% no Brasil. Seria muito, muito oportuno que ele pudesse ser feito 100% no Brasil, 100% na China. Mas o CIBERS provocou uma mudança na feitura e na doação, na outorga, de imagens do planeta Terra, que são dois países descompromissados e dois países com postura interpretadora do papel de um continente como a África, poderia sugerir. O Brasil iniciou a entrega de imagens sem ônus do nosso continente latino-americano, passou
para alguns países, algumas regiões da África, e tornou possível, pela assinatura do que faltava reconhecer com a China, a outorga de imagens gratuitas em todo o contexto do planeta Terra. É um foguete, é um satélite pleno, imagia a Terra nas condições de qualquer satélite óptico, com as restrições de um satélite óptico. O que são essas restrições? Um satélite óptico não vaza nuvens, não vaza a copa das árvores muito altas. Essa limitação fará com que nós tenhamos que ter um segundo nicho de atividades. De que tipo? A plataforma multimissão, que já tem algum tempo, que estava sofrendo um atraso provocado pela incapacidade que o país não ofereceu no sentido de criar o controle de atitude deste cubo de 1 metro cúbico de massa, que suportará 4 satélites, cada um ao seu tempo. O primeiro deles é um satélite óptico de pequeno tamanho, também 1 metro cúbico, chamado Amazônia 1. O segundo é o satélite radar, chamado Maxar, feito em colaboração com a Alemanha. Nesse momento, a Alemanha pede um tempo na realização das próximas etapas, mas a etapa A e a etapa B foram concluídas em dezembro de 2009. Essa plataforma permite a reutilização, né? Essa plataforma tem a capacidade de poder lançar diferentes instrumentos, entre eles o satélite Amazônia, o Maxar, um satélite científico LAT, em homenagem ao físico brasileiro César Lattes, e, por último, o Global Precipitation Measurement, que é um satélite de medir intensidade de chuvas, tão importante e fundamental que nós temos a parceria da França já desenhada como sendo uma parceria que deverá tornar-se francesa, brasileira e até indiana. Ok, muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Carlos Garner mais uma vez, presidente da Agência Espacial Brasileira, por dar essas informações, essas avaliações sobre a importância do Programa Espacial Brasileiro. Com um país com tantas diferenças, falar em espaço, para algumas pessoas deve espantar um pouco. Então, nossa missão justamente é esclarecer, tentar dar essas informações de forma a mais direta e a mais simples possível. Muito obrigado também a você que nos assistiu até agora. Até logo.